Anônima de Tu, passando aqui para deixar para vocês mais uma breve palavra. Vamos falar aí sobre o reino de Deus que está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você. E antes de mais nada, eu quero aí mais uma vez deixar claro que eu não sou dona da verdade, a verdade não é minha, a sã doutrina, o evangelho da graça é por revelação. E não adianta nada você me odiar, que não é por força. E eu clamo sim a Deus que você venha ter os olhos iluminados como hoje nós temos, e que você se liberte desse engano, dessa opressão que é viver debaixo de ordenanças de homens. E a minha intenção não é nem denegrir, nem expor ninguém. Eu tenho vivido aí o que o apóstolo Paulo também viveu. E ele diz lá em Gálatas 4 que a verdade do evangelho causa em nós, na vida de um cristão, na vida daquele que crê, na vida daquele que ouve e na vida daquele que recebe, causa gozo, alegria e paz. E isso é simples, né? Agora, na vida do religioso, do fanático, do lunático, daquele que é louco por religião, automaticamente causa repúdio, causa malignidade. E nós sabemos que nesse meio religioso, para você se ter um inimigo, não precisamos de uma arma, basta você dizer a verdade. Verdade essa que eu e você vamos sim continuar proclamando até o fim dos nossos dias. E verdade essa que não só sai dos nossos lábios, mas como também nós mostramos e afirmamos através do evangelho, que aqui está, né? A Bíblia aqui que eu uso é a Bíblia Jerusalém, né? Uma versão aí que eu creio que chega mais próximo aí, né? Apesar das tantas mudanças que a Bíblia sofreu, né? Tantas adulterações, né? Mas é essa daqui que eu uso. E vamos falar aí, então sobre isso, né? Aquilo que ela nos diz, aquilo que o Evangelho nos ensina. E porque a religião nos ensinou, e eu falo ensinou porque eu tinha lá meus 13 anos de idade quando eu entrei nesse meio, e eu fui ensinada a crer, e eu prefiro acreditar que foi por falta de conhecimento, por ignorância mesmo, que nos ensinaram, né, que o reino de Deus ficava lá no céu, ou seja, só quando nós morrêssemos é que nós iríamos ter acesso a ele. Mas vamos ver o que diz lá em Lucas 17:20, livro histórico de Lucas. Ele diz que certa vez, né, Cristo foi interrogado lá pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, e Jesus responde que a vinda do reino de Deus não é observável, não se poderá dizer eis-lo aqui ou lá está, né, pois o reino de Deus já está entre vós. Essa foi a resposta, né, que Cristo Deus deu aos fariseus. E se o reino não vem com visível aparência, significa que esse reino, o qual ele dizia, não era físico, e sim espiritual. Se já está em nós, então nós estamos sim vivendo no reino do Espírito e não precisamos esperar morrer para ir até ele. Ele já está em mim, já está em você, e isso é simples de compreender. E não sou eu que estou lhe dizendo isso, ok? Jesus disse isso aos fariseus naquela época, e mesmo nos dias de hoje, os crentes continuam procurando o reino lá nos céus. E naquela época nós sabemos que eles estavam vivendo debaixo da lei, porque a lei de Moisés vigorava, né? Tudo era físico, o batismo era físico, o pão era físico, Deus era físico, né? E na pessoa de Jesus, porque ele se fez carne. Mas e hoje? Hoje não. Hoje nós sabemos aí que o batismo foi na cruz e é espiritual. O pão deixou de ser físico, né? Porque nós sabemos aqui que é o evangelho o qual nós nos alimentamos diariamente. Nós estamos no reino do Espírito e não mais no físico. Naquela época, né, Paulo disse lá em 2 Coríntios 3,17 que o Senhor é Espírito e não mais Jesus de Nazaré. Ele não é mais o homem das mãos furadas.
Tudo que vivemos aqui é espiritual, a começar por nós. Nós somos espíritos revestidos de carne e não o contrário, né? Hoje aí não praticamos mais a Santa Ceia, não damos mais pão às pessoas, por quê? Porque isso seria retroceder ao mundo físico. E lá no livro histórico de Mateus, no capítulo 21, ele diz assim, eu vou ler para você aqui o versos 42. Ele diz assim: por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir os seus frutos. E eu creio que esse povo somos nós. Nós estamos aí produzindo frutos, né? E ele diz depois lá que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós, né? Aí ele completa aí dizendo: por isso eu vos declaro que o reino de Deus será tirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. E eu tenho certeza que esse povo somos nós, é eu, é você, nós que compreendemos que esse reino foi conquistado por ele, selado por ele, e que a honra e a glória é toda dele e não cabe a homens. O homem não tem poder de nada, e sim ele, né? Ele que foi naquela cruz que conquistou esse reino. E eu digo mais para vocês que discordam aí do que eu tô falando, mesmo aqui trazendo base bíblica, inclusive lá em Colossenses 3,14 diz também que ele nos libertou do império das trevas. E aqui ele diz que libertou ou libertará, né? Porque as igrejas evangélicas fazem culto de libertação até hoje. Eles fazem batismo. E isso nós sabemos que é um insulto contra Cristo, porque o batismo foi na cruz. E se a gente for parar para mostrar aí, né, para vocês que já... Quantas vezes a gente já tocou nesses assuntos, né? Mas a gente vai mostrar aqui para depois não saírem falando que ficou mal explicado, ou que o vídeo está sem base bíblica. Mas lá em 1 Coríntios 1,17, o apóstolo Paulo diz, portanto, Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Isso prova hoje, né, que nós temos aí a certeza de que o batismo foi na cruz. O batismo teve sim sua eficácia antes da cruz. Inclusive Paulo, na época, foi batizado, né? Ele também batizou, ele também jejuou, passou pela circuncisão. E tudo isso por quê? Porque quando ele se converteu lá na igreja primitiva, era uma igreja legalista, ele ainda não havia recebido a revelação da graça, ele não havia sido levado ao terceiro céu, ou seja, resumindo aí, até a cruz, né? O sangue não havia ainda sido derramado. Quando alguém pecava, João batizava-os para arrependimento, e isso se repetia aí até 100 vezes por dia. Sim, gente, o cara tinha paciência, porque se a pessoa pecava, aí João jogava lá nas águas, e era assim na igreja de Corinto, né? Igreja qual nós não fazemos parte, ok? Essa era a igreja naquela época, né? Na primeira era cristã, onde Paulo viveu. E a glória, sem contar, era toda desses eventos, né? Porque esses eventos traziam, e ainda até hoje, né? Traz aí glória ao homem, né? A gente consegue observar aí nessas igrejas legalistas, né? Que é uma guerra para ser batizado pelas mãos do bispo, que é pica das galáxias, não é verdade? Mas hoje nós temos os olhos iluminados e ninguém nos engana. Nós somos movidos aí pela mente de Cristo. Nós temos o conhecimento e a revelação da graça, e nós não vivemos esses rituais, nós vivemos o reino, e é através do evangelho, somente do evangelho. E falando nisso, em coisas aí do reino, se você parar para balançar a Bíblia de um crente, você vai ver o que cai dela. Meu Deus do céu, gente, cai foto de ex que tá na cachaça, fita vermelha, pé de coelho,
trevo de 4 folhas, 4 folhas não, é 3, né? Porque 4 é difícil de achar. Cai folha de arruda, cai lenço suado lá do bispo do chapéu, cai de tudo, gente, cai de tudo mesmo, menos conhecimento. E detalhe, né? Quando nós mostramos o conhecimento para eles, eles não recebem, eles não guardam, eles começam aí então a nos evitar, nos bloqueiam, né, da vida deles, porque é assim que eles fazem. E aí vivem assim do jeito que a gente vê, buscando e procurando Deus onde Ele não está. E dentro deles, né, onde realmente Deus está, eles não o encontram. Eles deveriam viver no reino espiritual, sim, sendo instruídos pelo Espírito, mas eles trocaram a glória de Deus por qualquer coisa, por amuletos de sorte, por rituais que nós sabemos aí que não valem de nada e que não trazem proveito algum. Não sacia a sede, né? Eu me lembrei aqui agora de uma passagem que todos conhecem, quando ele se encontra lá com a mulher samaritana e ele diz a ela que se ela beber da água do poço de Jacó, ela voltaria a ter sede. E nós sabemos a representação de Jacó, que era a lei, né? Era o próprio sistema, né? E depois ele completa: mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede e saltará em você rios de água viva. E nós que vivemos essa verdade do Evangelho, nós bebemos dessa água. Eu tenho certeza que você também tem aí matado a sua sede através dessa palavra. E assim como eu, nós temos sim nos saciado e dessa fonte de água viva que é o Evangelho do Cristo ressuscitado, que além de saciar a nossa sede, nós podemos dizer que ninguém nem nada pode mais nos separar desse reino, nem vida, nem morte, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. E esse é o reino, né, que já foi estabelecido por Ele, e nós temos a certeza de que está em nós e que nós fomos atraídos pelo seu amor. Nos apresentaram, sim, um Deus mau que podia soltar a mão a qualquer momento, que precisava do nosso dinheiro. E era assim com você, não era? Porque comigo era. Mas Ele se revelou a nós com toda a humildade, simplicidade e amor que só Ele tem, e nos fez compreender que não é status, nem condição financeira, não é o que eu tenho ou o que eu deixo de ter, porque, como diz na palavra, ninguém se conhece segundo a carne, mas nós estamos aí todos no mesmo nível, nós somos todos iguais, ninguém mais é abençoado que o outro. Entre nós não existe apóstolo ungido, bispo santo, pastor presidente. Nós somos todos herdeiros de Cristo e Ele não tem filhos preferidos, como eu sempre digo. Ele tem filhos que preferem viver a sua graça em obediência, porque em nós é que Ele habita. O Espírito de Deus está em mim, está em você, e nós vivemos no reino do Filho do seu amor, e Ele não nos visita, ok? Como era lá no Antigo Pacto, né? Como os crentes continuam até hoje dizendo, né? Visita, Senhor, a tua serva, né? Tem até um louvor que diz isso, né? Visita, Senhor, a tua igreja. Hoje não, hoje Ele mora em nós e nós somos um com Ele, e Ele não abre mão de nós. Ele é o nosso bom pastor. Lá no Antigo Pacto Ele disse, né, que se uma de suas ovelhas se perdessem, Ele iria atrás e até encontrá-la. E a gente vê aí no meio, né, que nós vivíamos, né? E o teu pastor, ele disse também que te amava? E alguma vez ele veio atrás de você? De mim não, a não ser que seja aí por cobrança ou por alguma intimidação de algum membro, né, que faça ele sentir obrigado de vir atrás. Mas mesmo assim talvez nem venham, né?
mas a gente não pode se iludir, porque aconteceu isso comigo, aconteceu isso com você, e pastor nenhum nunca veio atrás de nós, mas nós temos hoje a certeza no nosso coração de que Cristo é o nosso pastor. Ele sim, nunca, jamais irá nos decepcionar, e glórias a Ele por isso. E eu quero deixar aí para vocês essa mensagem que venha falar aí ao coração de vocês, e que vocês tenham essa certeza de que o reino já foi estabelecido e que nós reinamos em vida hoje em perfeita vitória, e este reino está aqui dentro e faz parte de mim e faz parte de você. Graça e paz, uma semana aí vitoriosa e cheia da intimidade do nosso Deus, que seja assim, muito íntima mesmo, que você venha aí estar sempre em comunhão com Ele. Amém? Graça e paz, uma semana vitoriosa.